Bom dia para todo mundo. Vim falar um pouquinho a respeito de março, né, que ainda não falei, e do dia de amanhã, né, que é o eclipse que vamos ter aí, né, o eclipse lunar, e o que é numericamente, né, que vamos estar entrando, né, nesse período aí, né. É, já o terceiro mês, né, do ano. Tá voando, né, gente? Uma coisa impressionante. É, como que tá indo, né? Como que a vida tá cada dia mais acelerada, né? Entrou ainda por cima o cavalo de fogo, que é movimento, acelerar, né? Tudo que já deixamos para trás e aquilo que o essencial que ficou e tudo que a gente tem que prestar atenção, né? Então tá verdadeiramente cada dia mais acelerado, né? E março, a palavra março, né? A escrita, além de ser o terceiro dia o terceiro mês, né? É, a palavra março vai dar 20. Acho que eu já cansei de falar isso aqui, mas eu acho interessante, né? 20, se eu somar 2 e zero é 2, né? Que fala da sabedoria, que fala de eu prestar atenção nas minhas intuições, do feminino, são as emoções também, né? Onde a gente tem que aprender a ter jogo de cintura, para poder lidar com as situações, com a vida, né? Não nos deixar ser levados pelas emoções, né? Porque senão a vida vira um caos, né? Então a gente tem que ter sabedoria, sabedoria, né? Terceiro mês, ao 3 aí, né? Sabedoria diante daquilo que a gente vai falar, expressar, comunicar. Tudo aquilo que a gente deseja criar, né? Então é muito como se fosse a energia, o poder do feminino através da expressão, né? Aquilo que é a nossa fala se tornar verbo, né? E é interessante porque a expressão bíblica, né? O verbo se fez carne. E é interessante que a expressão verbo dá 22. Que é um número mestre, é o louco no tarô, né, dos arcanos maiores, é o louco, né, é aquele que faz a jornada, mas o 22 representa construir, é o grande construtor, né, o grande arquiteto, que é construir um novo mundo sobre novas bases, um novo patamar de consciência, né? Então, a expressão verbo da 22, né? A expressão completa, o verbo se fez carne, dá 73, que se eu somar dá 10, que dá 1, né? Quer dizer, aí foi o princípio, né? O princípio, o Aleph, né? Que dentro das letras hebraicas, a primeira letra é o Aleph, que é o sopro divino, né?
Se eu voltar de trás para frente aí, né? Vem o 10, né? Nós estamos no ano 10, né? É o Iod, né? A chama sagrada aí, né? Poder divino, mas também que mostra toda a impermanência da vida, né? Que a gente tem que entender isso. Temos as ferramentas, temos o sopro divino. Como vamos lidar com, né, a roda que gira, né? Que hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo, né? Hora tá lá dos ladinhos, mas a roda tá girando. Como que nós vamos lidar com isso, né? Vindo aí do 73, né? Eu tenho fé, mas não é a fé religiosa, é fé em mim, fé no processo interno, né? No meu próprio conhecimento, porque tudo está dentro, não está fora, né? Eu dou conta de fazer o mergulho interno e segurar as rédeas, né? Para que as minhas emoções e o instinto interno de sobrevivência e tal fica me levando para tudo quanto é lado. Eu tenho que segurar para eu direcionar o caminho que eu quero seguir, né? E criando, verbalizando com alegria, com leveza, né? Então o verbo se fez carne, né? A palavra carne dá 16, que é 7, né? Então como que eu vou conduzir essa matéria? Como que eu vou lidar com tudo isso? Apegado? Lembra da carta 16, a torre ou a casa de Deus, né? Tudo desmorona se a gente não confiar no processo, né? Enfim, voltando para março, né? Que dá 20. Eu já falei algumas vezes aqui o 20 dentro do tarô também, né? Além do seu feminino, a intuição, a sabedoria. No tarô é a carta 20, que é a penúltima, né? Que antecede lá a 21, né? Que a gente completa o processo, fala do renascimento do Cristo, né? O renascer do Cristo interno, onde está um casal feminino e masculino. Isso não tá nada, não tem nada do lado de fora. É o masculino e feminino internos, quando a gente consegue a unidade interna. A gente consegue entender, para de brigar e une esses dois lados, né? Nós. E aí nasce uma terceira força, que seria o Cristo, né? Que sai da tumba lá, né? O Cristo interno. Tem um anjo tocando trombeta nas nuvens, né? Que está dizendo o quê? Escuta, escuta o chamado, escuta, escuta aquilo que está sendo dito. O mais interessante é que, né, a palavra Cristo, é o Cristo interno aí, a palavra Cristo também dá 20. E tem exatamente as mesmas frequências de vogal e consoante da palavra março. Então, a palavra Cristo é 8 de vogal e 12 de consoante. A palavra março é 8 de vogal e 12 de consoante, né? Então eu tenho o que Cristo, que é essa frequência? Além de ser o renascimento, a ressurreição, né? É você renascer com outra consciência, né? Você renascer sabendo quem você renascer com essa força interna. O 8 como vogal, ele fala de transcendência, ele fala de presença, de poder,
mas é ser e não ter, né? Infelizmente, é o que a gente tem visto no mundo, é o poder sobre, subjugando os outros. E o poder real, inato, nada tem a ver com isso de subjugação, de absolutamente nada. O poder é interno, é você ser quem você é, com total consciência de quem você é, né? E as vogais dão 12, que é 3, né? Se eu somar 1 e 2 é 3. O 12 te pede para que você veja a vida sob muitos ângulos e muitos aspectos, e que você entenda não só que você saiba das suas ferramentas, do seu potencial, saiba da impermanência da vida e use de sabedoria. Escute, ouça a intuição, que a sabedoria ela não fala muito não, ela é mais caladinha, mas se você presta atenção, né? Então, o 12 ele te pede que você olhe a vida por outros ângulos. A própria palavra vida dá 12, né? Então, como que eu vou olhar a vida e como que eu vou criar nesta vida? O verbo se fez carne. O 3 é a criatividade, é a comunicação, é a leveza, é a alegria. Então, março tem exatamente as mesmas frequências nos mesmos lugares, vogal e consoante. O que eu acho interessante é que também já falei aqui algumas vezes, a palavra medo também dá 20. E tem também as mesmíssimas frequências, só que invertido. As vogais da palavra medo é 12 e as consoantes da palavra medo é 8. Então, tá inverso aí de Março e de Cristo, tá? É como se o medo, o que que é o medo? Medo é uma frequência para nos manter em estado de alerta. É uma frequência para nos manter sobrevivendo, né? Lá na era das cavernas, apareceu um tigre de dente de sabre, você sebo nas canelas, ou finge de morto, ou você foge, né? O medo, ele traz essa energia de sobrevivência, você se manter sobrevivendo. Só que não te mantém vivendo, né? Então, se eu for olhar dentro desse aspecto né, do que o medo atualmente faz, é uma paralisia. A gente fica paralisado com medo. E aí a gente entrega o nosso poder na mão de terceiros, entrega o nosso poder do lado de fora. O 8 tá como consoante, é com o que você externa. Ou você vai agir com arrogância e externar de forma arrogante, porque todos que querem mandar no outro com arrogância, pisando sobre o outro, ele tem medo. E muitas vezes ele se vê de pendurado, de cabeça para baixo, em essência, no interno dele é o 12. Ele se vê de pendurado, ele não consegue sair, ele está lá preso. E ele não consegue enxergar o poder interno dele. Ele não consegue decidir, e quando decide é de forma em geral.
errada, dentro da força contrária. É interessante que tanto a palavra março quanto a palavra medo começam com as mesmas letras, M e O. O M vale 4. O 4 fala de estabilidade, de segurança, você se sentir seguro, estável, com um chão por debaixo para você, mas também fala de ritmo de trabalho, e você dá conta de manter um ritmo na tua vida, para que você então crie uma estabilidade, né? E as duas têm a palavra, o O como última letra, né? Que é o 7, que é o mergulho interno, que é o conhecimento, que é aquele que vai buscar as respostas, é a fé interna que tem que ser ativa, é o caminho, né? Aí eu vejo o quê? É como se assim, para a palavra março, né? Durante o mês todo que tem as mesmas frequências de Cristo, eu posso vibrar dentro do medo ou dentro da energia de Cristo. A escolha é minha, né? Eu vou decidir isso. Então, em março, eu coloquei assim o ritmo e a estabilidade é o caminho para esse mergulho interno, né? Para essa fé, para achar as respostas, para direcionar para onde você quer ir. A palavra medo é como se a segurança é o caminho, quer dizer, eu preciso me sentir segura para eu poder caminhar, mas que eu faça isso sem me paralisar na vida. A palavra Cristo começa com a letra 3, né? Que tem o valor 3 e termina com 7 também, igual todas, né? Então, todas sinalizam o caminho, né? O final, né? Mas o Cristo, a palavra Cristo, começa com o verbo, começa com a comunicação, começa com a criação, a fala, com leveza, com alegria. E então é como se o Cristo determinasse o quê? Que a expressão é o caminho. E olha o que que a gente está vivendo amanhã, né? Dia 3 do 3, que vai ser um eclipse, né? Dia e mês aí representa o interno e o externo, que é igual, transparente, a mesma frequência, por isso se fala que é portal, né? É o que é interno e externo vibrando na mesma frequência, ou na mesma informação. Nem sempre a gente vibra na mesma frequência. Às vezes, internamente, você sente de uma forma, mas não consegue, e externa exatamente o oposto do lado de fora, a onda oposta, né? O ideal é que a gente, interno e externo, vibre aquilo que eu sou internamente, é aquilo que eu mostro, exatamente na mesma intensidade, né? Amanhã. Então, nós vamos ter esse eclipse, né, que, segundo dizem aí nos canais, vai ser às 3h33 da manhã, né? O eclipse. A partir de amanhã, né, que vai ser o 62º dia do ano, ou 62, né? Vão faltar para finalizar o ano 303 dias. É muito três, né, gente? E excesso de três pode nos levar
Ao contrário, da leveza, da alegria, da criatividade, das ideias, da comunicação, pode levar para o oposto, da depressão, tristeza, peso, né? Então eu tenho que saber lidar e direcionar minha vida, porque amanhã, se eu somar 3 mais 3 é 6, mais 10 do ano dá 16, né? Que dá 7. Então eu tenho que saber direcionar a minha vida, tendo fé, confiança no meu interno, sabendo direcionar minha vida, buscando as respostas e o conhecimento necessário para eu conduzir minha vida, né? Então, assim, o dia fala de propósito de alma desse dia, e o mês é como eu vou viver isso, quer dizer, seria o meu externo, como eu vou viver isso no social, na minha vida, como eu vou mostrar isso aí, né? É tudo três. Então eu tenho que saber o quê? Como falar e prestar muita atenção no que eu vou falar. Olha, o mês é março, é dois, é 20, que é dois. Eu tenho que escutar antes de falar e eu tenho que ter sabedoria naquilo que eu vou comunicar, para que não haja mal entendidos, conflitos, né? Brigas desnecessárias. A gente já está vendo aí no mundo, né? Os conflitos já tá aí, né? Porque o eclipse ele eclipsa, ele oculta, né? De alguma forma, e para depois o sol voltar, né, a surgir, a aparecer, a luz, né, brilhar novamente. E como que a gente vai lidar com isso, né? Como que eu vou expressar? Como que eu vou comunicar? Então eu tenho que escutar e usar de sabedoria. Muitas vezes, silenciar é a melhor política, né? Ficar em silêncio muitas vezes é, é melhor. Se eu somo dia e mês aí, vai dar 6, que seria o potencial do dia de amanhã, a energia do 6, que é o quê? O 6 fala de quê? De harmonia, beleza, paz, equilíbrio, amor, ética, valores. Como que eu escolho isso? Então eu tenho que entender que as minhas escolhas têm que me levar para esse lugar. Porque se eu não conseguir sustentar ou um silêncio ou uma fala consciente, com cuidado, eu posso inverter a energia do 6 e em vez de paz, harmonia, beleza, eu vou para o outro lado e faz do espaço, né? O lar tem energia do 6. Aí a sua casa vai estar em harmonia ou em um verdadeiro inferninho, né? Com tiranos ali dentro, né? Você sendo seu próprio tirano ou se permitindo viver dentro dessa frequência, né? Porque é a energia invertida. Então, quais serão as suas escolhas para esse dia? Se eu for pegar a energia do ano, que é 10, né? Que vai reger o ano inteiro, que é 10, e somar com o mês, quer dizer, tudo que é o social que vai abranger, né? O 3 aqui vai ser o mês inteiro, o 10 é o ano inteiro, mas a soma desse mês e desse ano, juntas, durante o mês de março todo, vai dar 13. E 13 pede o quê? Transformação profunda.
transformação profunda. O 13, se eu somar um e 3, é o quê? 4, né? Lembra que eu falei que março e medo, né, começa com a letra que tem o valor 4, que é o que é a segurança e estabilidade. Então, é a grande transformação, mas também representa o que é a matéria. Então, como que que eu vou fazer durante todo esse mês para me manter em equilíbrio, com estabilidade, me sentindo segura? Então, aí eu vou voltando. Então, eu tenho que ter atenção, muita escuta, muita sabedoria naquilo que eu vou falar. Sabendo que diante daquilo que eu possa estar falando, pode estar, né, revirando tudo ao 13, ao 10 e o 3, né? Então, eu preciso fazer o quê? Me transformar profundamente. Se eu quero voar, eu tenho que parar de rastejar, mas eu tenho que ter sabedoria para fazer isso. Dentro da mandala, da equação que eu faço aqui, o dom desse ano é 8. Então, que é o quê? O poder, a justiça, a presença, a transcendência e ter o dom da decisão, da visão, enxergar longe para poder decidir, para ultrapassar os obstáculos, né, que a vida pede. E tem um ponto aqui da mandala que eu falo, chamo de ponto de apoio, para que você consiga resolver a questão do dia, que seria 16, que dá 7, né? A soma de mês e ano aí. Então, esse ponto de apoio dá 24, que é 6. Então, o que que eu preciso fazer como apoio para poder caminhar, para poder soltar para minha torre não desmoronar? O que que eu preciso fazer? Eu preciso de estar em paz, vibrando amor, harmonia, beleza, mas principalmente eu preciso de estar no comando das minhas emoções e usar de muita sabedoria, acolhimento, escuta, e ao mesmo tempo ter um ritmo, um trabalho interno, uma estabilidade aí emocional e etc., para que eu possa então ajudar a resolução do meu dia, desse dia que eu vou estar vivendo, né, que vai dar 16, que é 7. Posso também querer pedir ajuda como ponto de apoio, a palavra, o nome Madalena dá 24, que dá 6. A palavra Yeshua, né? O nome Yeshua, né? Também dá 24, que dá 6, né? Eu posso acionar que é o feminino e o masculino de cada um de nós, a representação, né, do feminino e masculino interno, dessa força crística desses dois, e que se eu somar dá 48, que se eu somar dá 12, que se eu somar dá 3. A gente retorna, né, para essa criação, para esse interno, para aquilo que eu vou verbalizar, etc. A palavra eclipse dá 30.
né? A palavra coração também dá 30, que é 3, né? O filho aí é a criação, o criador, né? A alegria, a leveza. Mas o eclipse, as vogais dão 13, que pede o quê? Transformação. Transformar profundamente. E as consoantes dão 17, que dá 8, né? A estrela é a esperança, mas é o poder, é a presença, é saber enxergar longe, é saber ultrapassar, saber reconhecer seu potencial, saber reconhecer a vida que gira e saber estar segurando as rédeas do teu caminho com muita fé em si mesmo, né? Então, a própria palavra eclipse, no dia 3 do 3, a palavra eclipse dá 30, que é 3, né? Vai ser às 3h33, né? Faltando 303 dias para finalizar o ano. É muito 3. Né? Então, vamos prestar atenção para vibrar a leveza, a alegria e falar e expressar e criar tudo que nos conduza para esse estado de amor, de leveza, lembrando que a nossa comunicação cria, o verbo se fez carne. Isso significa que aquilo que eu falo materializa, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso aí. A expressão lunar, né, que é eclipse lunar, a expressão lunar dá 17, que dá 8. É a soma da palavra lunar dá 17, são as consoantes da palavra eclipse, né? É, então, vai pedir aí, olha a força, o poder. E para que lado que você vai? Você vai ser poder? Você vai usar de poder sobre? Ou você vai entregar o seu poder, né? Tudo é escolha, né, gente? Tudo é escolha. Olha, a soma do dia e mês de amanhã é 6. E 6 fala de escolha. O 8 fala de decisão. Como eu vou decidir viver essa energia. A soma dessa expressão eclipse lunar dá 47, que dá 11. Então é um portal, que o 11 é um portal. Também já falei diversas vezes isso aqui. O 11, ele te coloca diante de você mesmo. É você diante de você. É você o seu eu. Lembrando que a palavra eu é 11 também. Então, o 11 11 é eu e o outro, né? É o eu e o outro. Né? Então, é um portal. Então, esse eclipse vai ser um portal para quê? Qual que são as forças importantes que eu devo trabalhar dentro desse eclipse, ou ter consciência dentro desse eclipse lunar? O 4 e o 7, 47. O 4 que fala da matéria, da terra, da estabilidade, da segurança, do trabalho, do método. Eu tenho que ter ritmo. Então eu tenho que trabalhar de forma segura. Eu tenho que me estabilizar. Ao mesmo tempo, mergulhar internamente, buscando as minhas respostas dentro de mim, para que eu consiga
trazer todo esse conhecimento para fora que vai fazer com que eu consiga conduzir a minha própria vida, abrindo o meu portal interno. Para quê? O 11, se eu somar um e um é 2, né? Então, sempre conduzido com muita sabedoria. Eu preciso de muita sabedoria. É. Então, esse mês, gente, né? Março dá 20, Cristo dá 20, medo dá 20. O 20 fala que ouça o chamado. Ouça. E esse chamado é interno. O chamado é interno. A expressão eclipse lunar, as vogais de eclipse mais lunar, dá 20 também, né? A essência desse eclipse é falar, ouça o chamado. E as consoantes, que é o que, né, é o externo, vai dar 27, que dá 9. A expressão eu sou dá 27, que dá 9. Ouça o chamado do teu eu sou, da tua fonte sagrada. Ouça, nós precisamos viver isso. Tudo a que a gente tem aprendido, tudo que a gente está aqui passando, vivenciando, é para que a gente externalize isso com muita intensidade. Que a gente viva a nossa realidade interna com consciência. Eu preciso cada vez mais expressar a minha fonte, a minha beleza, a minha luz, o meu eu. Está em conexão profunda com esse interno, sem intermediários, porque toda a matrix, todos os dogmas, tudo que foi implantado dentro do campo do coletivo foi para nos afastar de quem somos. E nós precisamos ter consciência disso, fazer o retorno, voltar para dentro, voltar para casa, para o lar, o verdadeiro lar. Enfim, né? É isso. Que a gente tenha bastante consciência de, de tudo que estamos aí vivendo, vendo, percebendo, e que a gente dê conta de dar o passo com muita consciência e verbalizar com consciência, com muita sabedoria, né? Com muita sabedoria, tá bom? Então, um beijo enorme para todo mundo e a gente continua aqui, né? Continuamos aqui, firmes e fortes, né? Cada vez mais fortes. Um beijo para todo mundo e até.